Fala, galera! No vídeo de hoje, temos uma história tão surreal que nem o mais criativo roteirista de novela conseguiria inventar. O nosso craque Bruno Henrique, do Flamengo, foi abordado em plena manhã pela Polícia Federal. Isso mesmo, você não ouviu errado. PF batendo na porta. Despertador estilo, acorda, campeão! E não era para tirar selfie ou pedir autógrafo, mas para levar alguns documentos e eletrônicos da casa do jogador. Mas calma aí. O que rolou? Bruno Henrique está sendo investigado por uma possível maracutaia, envolvendo manipulação do mercado de cartões. E o que isso significa? Basicamente, a PF quer saber se alguém por aí andou apostando que o Bruno iria ganhar um cartão amarelo no jogo do Brasileirão. E adivinha? No confronto entre Flamengo e Santos, lá em novembro de 2023, Bruno levou cartão aos 50 do segundo tempo e foi expulso logo depois por reclamação com o juiz. Que reviravolta na história, hein? E fica aqui, porque vamos destrinchar essa história como se fosse o último episódio de uma série de suspense. Comenta aí o que você acha dessa treta toda. E se inscreve no canal para mais resenhas inacreditáveis do mundo do futebol. Mas vamos começar então do comecinho, só para todo mundo entender a situação. O GAECO, que é o Grupo de Ações Especiais de Combate ao Crime Organizado do Distrito Federal, abriu essa investigação a partir do momento em que órgãos que fazem consultoria e fazem fiscalização, principalmente do Campeonato Brasileiro, que no ano passado, por conta de tudo que aconteceu, existia o Sport Radar, já que é um órgão que já é especializado nisso, já estava fiscalizando o campeonato, para entender algumas movimentações estranhas em algumas partidas. Então, no caso do Bruno Henrique, teve um jogo ano passado do Campeonato Brasileiro contra o Santos, Flamengo e Santos, em que o Bruno Henrique leva o cartão amarelo, seria o terceiro cartão amarelo dele de uma sequência, então o deixaria fora da partida seguinte. A partida seguinte seria contra o Fortaleza e a seguinte ao do Fortaleza seria contra o Palmeiras. A gente que acompanha futebol sabe que é normal, às vezes, o jogador tomar esse cartão amarelo para não ficar fora do jogo mais importante, né? No caso, contra o Palmeiras, ano passado, toda a disputa pelo título. Mas a situação é que essas empresas, elas entenderam que existia uma movimentação exponencial, foi feita uma movimentação exponencial, um número de apostas em cima deste cartão amarelo do jogador por pessoas próximas ao jogador. Então, além de familiares como o irmão, a cunhada e também a prima, vários amigos ou colegas, assim, pessoas relacionadas ao jogador de alguma forma. Nessa manhã, mandados de busca e apreensão foram expedidos por todo o país, no caso, os dois estados que estariam envolvidos, o estado do Rio de Janeiro e também aqui de Minas Gerais, 4 cidades aqui de Minas Gerais. Esses mandados de busca e apreensão já foram cumpridos, 12 mandados no total, e aí agora vão poder, de fato, trazer materiais de evidência. E o que o STJD veio como atualização para a gente, né? O STJD já tinha recebido um comunicado da Diretoria de Ética e Conformidade da Conmebol, que foi encaminhado pela Unidade de Integridade do Futebol Brasileiro, da CBF, em agosto desse ano, sobre essa partida. Aí a Procuradoria procurou, oficiou, né, a Sport Radar, que é essa empresa de consultoria. A Sport Radar apresentou o relatório para eles e o STJD, na época, constatou que os fatos que foram observados não saíam da realidade razoável do futebol e que, por isso, mesmo que o alerta apontasse que um número maior de apostas teriam sido feitas no cartão amarelo, os próprios lucros dessa aposta, segundo, né, a nota que a gente tem aqui do STJD, os próprios lucros dessa aposta seriam reportados como ínfimos comparados ao salário mensal do jogador. E por essas razões, diante da falta de elementos concretos, entendeu-se pelo arquivamento, então, desta peça. O que pode acontecer? Surgindo novas evidências, o STJD pode abrir uma nova, no caso, uma nova investigação e começar de novo, como a gente viu acontecer no ano passado no Ministério Público de Goiás, e o STJD, então, entrevistou, fez oitivas com esses jogadores. É bastante coisa, Mari, tentei ser bem detalhista aqui para vocês, mas o que aconteceu é isso, um número de apostas feitas pelo cartão amarelo do Bruno Henrique por familiares, um número que fez a probabilidade desses cartões amarelos, que ele normalmente tomava de 20%, passar para 90%, inclusive usuários
usuários que teriam criado a conta num dia anterior à rodada, e usuários ligados ao jogador. Então, é tudo sob o campo da suspeita, mas que virou caso de polícia, Mari. Perfeito, Vitória, é isso. É muito delicado, envolve muitos personagens, envolve muitos órgãos e por isso a Vitória traz com muita tranquilidade todas as informações para o fã do esporte. Do lado do Flamengo, quero também dar um pulinho no Rio de Janeiro, porque, Pedro, houve então a ação da polícia no Ninho do Urubu também nesta manhã, na casa do jogador, mas a programação do Flamengo foi mantida a mesma, né? Qual que é o posicionamento do rubro-negro? Tudo bem, Mari? Um beijo para você, um abraço aí também para o Prates, para o Marra. Todo mundo está com a gente nesse Sport Center. Pois é, a programação do Flamengo está mantida sim, com o Bruno Henrique. Ele chegou pela manhã no CT do Flamengo, então participa lá da atividade, aí almoça com a delegação e depois à tarde segue para Belo Horizonte no embarque para enfrentar o Cruzeiro amanhã na capital mineira, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Aí a delegação do Flamengo retorna para o Rio de Janeiro e aí só depois no sábado que volta para Belo Horizonte para um enfrentamento com o Atlético Mineiro na decisão, na finalíssima da Copa do Brasil. Como a Vitória detalhou muito bem, houve essa atualização do STJD, né? Então o Flamengo está muito atento a todos esses detalhes, procurando trabalhar mais internamente. Divulgou uma nota mais cedo dando suporte ao Bruno Henrique, ressaltando a presunção de inocência, garantindo que não teve acesso aos autos. É um processo sigiloso, mas que vai dar todo o suporte ao atleta por conta a questão da presunção de inocência e que também Bruno Henrique vai seguir exercendo as suas atividades. Ele nesse momento é investigado, não é um denunciado, enfim, nada nesse sentido. Então ele está sendo investigado como as pessoas próximas ali dele e tudo mais. Então o Bruno Henrique, a questão agora, a preocupação mais interna é como ele vai reagir a todo esse cenário, já que, por exemplo, o Lucas Paquetá, muitos consideram que afetou um pouco o desempenho dele dentro de campo, etc. Então, é uma situação tanto quanto parecida, tem parentes envolvidos, então o Flamengo vai ficar muito atento a essa questão. O Bruno Henrique, ele não participou do primeiro jogo contra o Atlético Mineiro na decisão da Copa do Brasil porque estava suspenso, mas poderia voltar sem nenhum tipo de problema no próximo fim de semana. É mais um pepino aí para o técnico Felipe Luiz, nesse início de carreira, ter que descascar, ter que lidar, porque vai ser mais uma semana mais turbulenta, tudo que o Flamengo imaginava depois de vencer o Atlético Mineiro por 3-1, mas estaremos lá no embarque do Flamengo para acompanhar como é que vai ser, se enfim alguém vai se pronunciar de uma maneira mais profunda, mas a priori o Flamengo vai ficar nessa nota para esperar o desenrolar dos fatos. Mari. Perfeito, Pedro. Quero ouvir vocês também. Qual que tem que ser a ação do Felipe Luiz, do Flamengo e do Bruno Henrique nessa situação? O Felipe se inteirar de tudo, né? Conversar com tudo. Para mim, porque pro Felipe é muito mais da parte psicológica do jogador. Sim. Do que efetivamente fazer algo, né, Marra? Saber se ele está bem, saber se tem... Bom, entender toda a história, entender toda a versão dele. E ele tem relacionamento com o Bruno Henrique para conseguir entender... e aí, como você disse na primeira hora, ligou para sua tia, né, assim, me conta de onde surgiu essas coisas e tal. E ele tem relação para isso. O Flamengo, acho que fez o que tinha que fazer. Mostrar que ainda é uma investigação e que ele apoia o Bruno Henrique e, ao mesmo tempo, abrir para a investigação. Estamos aqui à disposição, pode fazer o que você quiser. Isso, polícia, né? Pode investigar o que você quiser, não temos nada com isso. E o Flamengo foi muito digno, né? Assim, e a nota foi muito boa de acolhimento ao Bruno. Do Bruno, é uma situação diferente, né? O Bruno, para mim, a melhor forma de se defender de tudo isso é expondo tudo que ele sabe e, assim, sendo bastante transparente. Uhum. Mas talvez isso seja uma situação que tire ele do prumo, sabe? Uhum. Do eixo, de estar 100% concentrado no trabalho e tal. Eu imagino que ele seria um jogador para jogar contra o Cruzeiro e para jogar contra o Atlético. Porque os jogadores foram desgastados no último final de semana, ele não entrou em campo. Então eu imagino, pelo menos contra o Cruzeiro, imaginava ele jogando como titular. Uhum. Mas agora eu já não sei. Agora vai ter que ver o Felipe e o Flamengo, a condição dele. Eu estou falando emocional.
E chama atenção, foi o que a gente conversou um pouquinho na primeira hora, Prates, pelo tamanho do jogador, né? Porque quando a gente via alguns casos, eu acho que também o caso do Paquetá chama atenção, de outros jogadores na Europa, né? Trago o Paquetá por uma relação óbvia de nacionalidade. Quando a gente viu aqui no nosso futebol, passava não necessariamente por protagonistas do futebol brasileiro. Mesmo o cara ganhando mais do que a média do brasileiro, o cara foi buscar um dinheiro ali. A gente fica tentando juntar, claro, tudo na casa ainda da investigação, da suspeita. O que seria um motivador, né? O tamanho do personagem para essa investigação, né? E o recado que ela passa também. O que a gente viu nessa grande operação do ano passado, principalmente em Goiás, né? Era a facilidade para se ganhar dinheiro. Como muita gente lucrava e como o atleta também lucrava, de certa forma, com essa máfia que se criou em relação a apostadores e no futebol brasileiro principalmente, né? O caso do Bruno Henrique está sob investigação. Pensando esportivamente, como é um assunto muito complexo, muito delicado e muito relevante também, vai muito de como que o jogador está reagindo. Sim. O comportamento do atleta qual é? Porque, obviamente, o Flamengo conversou com ele, ouviu a versão dele. Olha, eu não tenho nada, não estou devendo nada para ninguém, possivelmente deve ter falado. Vou abrir aqui o que eles precisarem em relação a sigilo bancário, sigilo telefônico. Como que é o comportamento do atleta? Se o Flamengo percebeu, e aí treinador, diretoria percebe que o atleta está muito afetado com isso, está abalado, é melhor tirar. Você não vai levar para um jogo de futebol alguém que talvez esteja com a cabeça em outro lugar, investigado, queira dar explicações, pode estar sentindo em relação até ao comportamento dia a dia. Isso é muito de cada um. Eu acho que não tem uma fórmula pronta para todos os jogadores. Né? Tem jogador que, às vezes, está sob investigação, aquilo não afeta dentro de campo, ele continua jogando normalmente. Tem jogador que já sente mais. Até pela própria consciência, todo, né? Quem claro. sabe quem está envolvido ou não em algo é o próprio Bruno Henrique, né? Isso. E isso como vai determinar entorno, né, Mari? também. O entorno fala de pessoas muito próximas, familiares. Então são pessoas que diariamente conversam, no caso do Bruno Henrique, conversavam com os outros jogadores. Então a gente viu que nem todos os jogadores reagiram da mesma forma. Alguns ficaram suspensos, voltaram jogando, parece que não tinham nada. Outros já têm mais dificuldade, né? Então veremos o caso do Bruno Henrique agora. E chama atenção porque a gente tem dois personagens do Flamengo muito grandes, né, Marra? E que estão envolvidos agora, que é tudo que o torcedor não quer, o próprio Flamengo não quer, né? Pensando em ano de eleição, em toda a questão que o rubro-negro tem. O Gabigol ainda está sob um efeito suspensivo, né, do caso de doping. E aí agora o Bruno Henrique também nessa investigação. Para um momento de reta final, de início de trabalho do Felipe Luiz, de montagem de elenco para a próxima temporada, tudo isso fica muito uma incógnita para o treinador e para a gestão que for assumir, né? E é um início de carreira do Felipe Luiz, né? Até agora ele tem conseguido se mostrar bastante importante também nisso, né? Em blindar jogadores, em conseguir oferecer ao clube o melhor dos jogadores. E eu acho que isso é um baita de um teste, né? Sim. Nesses primeiros passos dele. Não é o mundo ideal, mas, de novo, tem tido muita investigação. Tem. Não quer dizer que é o Flamengo. Isso Amanhã é pode ser um outro Esse clube. lado bom dessa história, né, Márcio? Sim. E sim, o jogador já fez. A gente está falando de uma situação do ano passado. Exato. Agosto do ano passado. Então, o jogador que já fez, depois da manhã, ele pode estar aí no noticiário também. Não tem absolutamente nada a ver com o momento de agora. Então, assim, não é uma perseguição ao Flamengo, né? É algo que alguém aprontou, que alguém desconfiou. Isso pode acontecer com diversos outros clubes, com jogadores que fizeram já no ano passado. Dadas as devidas proporções, é o que a gente fala sobre talvez as entidades punirem em alguns casos, sejam de violência, de torcida, de casos de racismo, de homofobia, até para evitar que próximos aconteçam. Porque olha o tamanho da exposição para sua imagem, para sua família, para sua carreira, que bom que tem, então, uma investigação que isso também eduque para que futuros personagens que possam pensar sobre isso, é o lado positivo dessa história que a gente pode ter. E agora um negócio muito sério, porque essa operação da Polícia Federal, claro que são as primeiras informações que vão pipocando, Monique, envolvendo uma investigação envolvendo o Bruno Henrique. Temos, inclusive, o lance, daqui a pouco a gente vai mostrar. O jogo foi contra o Santos no Brasileirão do ano passado. Finalzinho do jogo, ele toma um amarelo por uma entrada e depois reclama assintosamente com o árbitro, xinga o árbitro segundo a súmula e é expulso. Temos aí já manifestações de casas de apostas falando do nível de apostas, e foi assim que chegaram primeiro nessa investigação, porque tem ali, hoje nós temos maneiras de identificar apostas que são, né, atípicas, e 3 casas de apostas apontaram ali
um número de apostas esquisito ali para que o Bruno Henrique tomasse cartão no jogo. A gente vai falar sobre isso. Mas assim, Monique, a primeira coisa que me chama a atenção, além, evidentemente, de envolver um grande jogador, um jogador, sabe, que, né, enfim, que não deveria estar envolvido nesse tipo de coisa, e ainda não sabemos se ele está envolvido ou não, é uma investigação, né? Mas pelo menos numa investigação ele está. Mas o que me chama mais atenção de cara é que não está sendo uma operação direcionada só ao Bruno Henrique, porque a Polícia Federal já esteve, e aí você pode me confirmar ou não, no Ninho do Urubu e também na Gávea. Ou seja, por alguma razão a Polícia Federal acha que vai encontrar documentos pertinentes nas sedes do Flamengo? Bom dia, Monique Danella. Bom dia, André. Bom dia para você, para todo mundo que está com a gente. É isso mesmo, né? A operação da Polícia Federal envolve busca e apreensão não só na residência do Bruno Henrique, na casa dele, mas também no CT do Ninho do Urubu e na sede social do Flamengo na Gávea. Acredito que seja um procedimento para ir aos locais onde tem qualquer tipo de relação com o Bruno Henrique, seja pessoal, né, que é a casa do jogador, quanto o profissional, que é o local de trabalho dele. Então, especialmente no Ninho do Urubu, que é onde o Bruno Henrique passa a maior parte dos dias dele e maior parte do tempo dele. Então, desde hoje cedo, a polícia já estava no CT do Flamengo. Eu até estava fazendo contato aqui agora para ver se eu consegui uma resposta para saber se o Bruno já está lá no CT, porque a informação que eu tenho é que o Flamengo hoje treina pela manhã. O Flamengo amanhã enfrenta o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro fora de casa, né? Então, no normal, o Flamengo na véspera treina pela manhã e depois do almoço vai para o aeroporto para viajar. E a apresentação dos jogadores estava marcada para agora, 9 da manhã. Então, o pessoal estava a caminho do CT. Foi como você disse, é um jogo do dia 1º de novembro de 2023, um jogo envolvendo Flamengo e Santos. A partida foi disputada em Brasília. No finalzinho, ali, já aos 50 minutos, o Bruno Henrique faz uma falta no Soteldo. Ele leva cartão amarelo. Há até quem discuta esse cartão, se foi um critério correto utilizado pelo árbitro na jogada, se o Bruno merecia, de fato, cartão amarelo nesse lance. E depois do cartão amarelo, o Bruno reclama assintosamente e acaba levando o cartão vermelho, sendo expulso nesse lance. Eu até separei aqui, André, porque nós temos o que o árbitro colocou na súmula, em relação ao que o Bruno falou, o que levou o árbitro a expulsá-lo. Eu separei aqui, e ele, na súmula, relata que expulsei por decorrência do cartão vermelho direto o atleta número 27 da equipe do Flamengo, o senhor Bruno Henrique, por me ofender com as seguintes palavras: você é um merda, com o dedo em rixa em direção ao meu rosto após a marcação de uma falta e também após ter sido advertido com o cartão amarelo. Após ser expulso, o atleta veio em minha direção, sendo contido pelos seus companheiros, informo que me senti ofendido. E aí, a gente tem que trazer alguns outros detalhes que eu acho que são importantes, né? Essa busca e apreensão nessa manhã de hoje não tem mandado de prisão, é só um mandado de busca e apreensão, para deixar claro, né? E são em locais no Rio, em Belo Horizonte, em Vespasiano, Lagoa Santa, Ribeirão das Neves, porque envolve várias pessoas e parentes do Bruno Henrique. Então, pessoas que estão sendo investigadas, o irmão do jogador, a cunhada do Bruno Henrique, a prima do Bruno Henrique. Então, uma investigação que envolve familiares dele também e outras pessoas que moram em Belo Horizonte, que é a cidade natal do Bruno Henrique. Então, tem muita gente sendo investigada. A busca e apreensão não é só no Rio, não é só nas dependências do Flamengo e na casa do jogador, mas também em outras cidades onde tem pessoas investigadas e envolvidas nessa operação. Sem dúvida que é um assunto que é muito sério. A gente está passando por esse momento aí que envolve não só os jogos de séries A e B, e não envolve só o futebol. É um negócio que é mundial. E aqui no Brasil tá pegando muito. Mas que quando atinge a Série A, a Série B, nos impressiona muito, porque passa a ser um negócio até inexplicável, né? Como é que um cara que tem pode se envolver nesse tipo de coisa? Mas eu repito,
É uma investigação, não há um mandado de prisão, e é uma investigação muito séria, só para a galera poder entender em casa. As entidades, as principais casas de apostas do mundo, elas têm uma associação e elas gastam muito dinheiro para que apostas esquisitas sejam identificadas. Então, tem lá um mecanismo que identifica quando aparece ali um negocinho esquisito. E 3 casas de apostas, segundo notícias, essas primeiras notícias que estão sendo divulgadas, 3 grandes casas de apostas identificaram movimentações incomuns em apostas que colocavam grana dizendo que o Bruno Henrique iria tomar um cartão nesse jogo. Tá aí o lance. Olha lá, ó. É um lance ali com o Soteldo e depois chama atenção a reclamação assintosa. Mas, enfim, isso aí vai ser investigado. Agora, por que chegaram nesse lance? Uma das casas de apostas disse que 98% do volume de apostas no mercado de cartões, ou seja, tudo que foi colocado em cartões nesse jogo, 98% foi colocado no Bruno Henrique. Que não é um cara que toma muitos cartões. Inclusive, a odd que estava pagando lá era um pouco mais de R$3. Quando a chance do cara receber muitos cartões é grande, essa odd é bem menor. Uma outra casa de apostas disse que foi de 95%. E tem, assim, fortes indicações, segundo as notícias que vão sendo vazadas aí nesse começo de investigação. Começo de investigação não, porque a investigação já rola faz tempo. Mas no começo das diligências de coletas de documentos nesses locais, você tem alguns familiares do Bruno Henrique que estariam envolvidos nessa história. Então, assim, diga, Monique. Só para trazer uma atualização, a assessoria de imprensa do jogador retornou agora ao meu contato e a resposta foi a seguinte: por enquanto, ainda não vamos nos posicionar. Essa é a resposta de momento da assessoria de imprensa pessoal do jogador. Tem algumas mensagens aqui repetidas falando que o Bruno Henrique está sendo investigado porque ele tomou um cartão amarelo e assim, que nem era para amarelo, e aí depois ele reclamou. Gente, o Bruno Henrique está sendo investigado acima de qualquer assunto. A investigação começa e tudo porque há uma quantidade de apostas que é irreal. Não é pelo lance do jogo em si só. Se é um jogo lá, um lance que acontece, eu vejo muita gente aí falando, mas o lance do Bruno Henrique contra o Mateuzinho tem que ser investigado. Gente, se não teve eu digo no sentido de apostas, né? Sim. No sentido das apostas. Se não teve algo que despertou lá um gatilho nas apostas, eu imagino que eles considerem lance de jogo. Agora, essa especificamente teve uma quantidade enorme de apostas que são atípicas. E é até curioso, André, para a galera entender, porque assim, às vezes existe aquele tipo de cartão que, como as pessoas estão dando o exemplo desse do Mateuzinho, que às vezes você olha e fala, por que o cara fez isso? Entendeu? Não faz sentido. Só que assim, não se explica a cabeça do jogador ali na adrenalina do jogo. E o fato de, às vezes, ser um cartão bizarro ou uma ação bizarra, não quer dizer que ele fez isso para tomar um cartão. O que sempre implica em levar a uma suspeita é o que acontece no entorno do cartão. E aí a gente pode dar o exemplo para a galera lembrar que é o mesmo que está acontecendo com o Paquetá. Aquela sequência de cartões na Premier League que levaram o Paquetá a ser investigado, a gente pode achar até que tem alguns cartões ali que são, sabe, para que ele fez aquela falta, por que ele tomou aquele cartão. Mas o que desperta a investigação é a quantidade de apostas em massa naquele cartão e muita gente se favorecendo. E aí, nesses 2 casos, né, no caso do Bruno Henrique, envolvendo familiares dele nas apostas, e no caso do Lucas Paquetá, muita gente da Ilha de Paquetá, que é o local de onde veio o Paquetá, que para as pessoas que não conhecem o Rio, é um local muito específico. A Ilha de Paquetá não é um bairro normal de Niterói, onde eu moro, do Rio, enfim. Então, só trazendo os exemplos para clarear, né, para a galera que está em casa. A gente também não é especialista nesse assunto, né? A gente está aqui normalmente para falar de campo e bola, então a gente vai tentando entender, né? Mas essa, Monique, é fácil de explicar.
Tem coisas da investigação que a gente não sabe. Por exemplo, tem que investigar o juiz. Provavelmente ele foi investigado também. Muita gente está falando isso porque as pessoas acreditam que aquele lance não era um lance para cartão. Então, eu já vi várias mensagens aqui no Twitter falando: o juiz está sendo investigado porque, ele deu um cartão em 50 minutos num lance que não era nem para cartão. E aí, o desdobramento dá até para a gente entender a revolta do Bruno Henrique de reclamar e acabar sendo expulso, revolta por um cartão que ele acreditava que não era um lance para cartão. Enfim, então tem muita coisa ainda para ser abordada, né, André? Até Tem se chegar. muita coisa. Isso que é uma investigação. Muita coisa para a gente entender ainda. Mas essa é fácil. Mas vai investigar porque ele tomou um amarelo numa falta que ele fez. A investigação não é porque ele tomou um cartão amarelo que ele não deveria ter tomado. A investigação é porque teve uma quantidade de apostas imensa e que tem gente da família envolvida. Então, vamos aguardar, mas é preciso entender a mentalidade que tá por trás. Eu vou dar um exemplo rápido pra gente tocar aqui, depois você volta no final. O lance do rapaz lá com 4 segundos de jogo, que ele toma um cartão vermelho. Bizarro, né? É bizarro, é completamente... Esse é o lance que o cara tem que falar, escuta, deixa eu dar uma ligada lá nessa comissão de aposta. Vem cá, tem alguma coisa esquisita aí? Eu não quero esperar 1 ano não pra poder, né? Não quero esperar 6 meses e... A investigação começa assim, E quando imagina. acontece, as pessoas já começam a especular de tudo, né? Estão querendo derrubar o Fernando Diniz. Entendeu? Então. Tudo, porque realmente é um lance suspeito. Mas não necessariamente o lance suspeito, ele vai levar uma investigação, porque é como o que o André disse, só se tiver algum gatilho por trás que leve as pessoas a ligarem um alerta para aquilo. Às vezes o cara pode ter feito porque ele estava de cabeça quente, não estava num bom dia, porque ele não gosta daquele jogador, porque... Entendeu? Não tem como a gente... Aí é uma outra investigação, é uma investigação que, sei lá, se o clube tem que fazer, se tem que ter uma conversa com o cara, mas é uma outra porque na aposta fala, olha, aqui não bateu nada de irregular, é só mais um dia aqui de uma expulsão bizarra. Agora, nesse caso não foi, nesse caso apareceu lá um índice, um nível muito grande de apostas. A gente já volta, o Monique. Monique Danello, 10 horas e 23 minutos. Eu quero saber as últimas quentinhas, Monique Danello, porque eu tava aqui dando uma circulada, vi que a diretoria não vai afastar o Bruno Henrique, pelo menos de momento e tal. Que é que você tem as últimas informações pra gente aí dessa investigação da Polícia Federal direcionada ao Bruno Henrique? Não sei se tem mais gente envolvida, não sabemos ainda muita coisa. O que é que você traz pra gente de atualização aí dessa notícia, Monique? É isso mesmo, André. O Flamengo tomou a decisão de não afastar o Bruno Henrique. É uma fase ainda de investigação e a decisão do clube é seguir com o Bruno nas suas atividades normais. Então, nesse momento, o Bruno está treinando com o grupo no Ninho do Urubu e ele segue relacionado para a viagem para Belo Horizonte, agora ainda para o jogo contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro amanhã. Então, o Bruno vai viajar com o grupo hoje, depois do treinamento, para BH, para esse jogo pelo Campeonato Brasileiro. Essa é uma decisão de agora do Flamengo. O clube, inclusive, se manifestou sobre o assunto em nota oficial. Eu vou ler aqui rapidamente. O Clube de Regatas do Flamengo tomou conhecimento nesta data da existência de uma investigação ainda em curso versando sobre eventual prática de manipulação de resultados e apostas esportivas. O clube ainda não teve acesso aos autos do inquérito, uma vez que o caso corre em segredo de justiça. Mas é importante registrar que, ao mesmo tempo em que apoiará as autoridades, dará total suporte ao atleta Bruno Henrique, que desfruta da nossa confiança e, como qualquer pessoa, goza de presunção de inocência. O Flamengo esclarece, no fim, que houve uma investigação no âmbito desportivo perante o STJD, a qual já foi arquivada, mas não tem como afirmar que se trata do mesmo caso e aguardará o desenrolar da investigação. O atleta segue exercendo suas atividades profissionais normalmente, treina e viaja com a delegação nesta terça-feira para Belo Horizonte. Essa foi a nota do Flamengo, que eles divulgaram agora 9h45 da manhã, então é bem fresquinha, é o posicionamento oficial do Flamengo. De momento, o Bruno Henrique treina, ele vai viajar, o Flamengo não tem mais informações sobre a investigação, porque o caso corre em segredo de justiça e está à disposição das autoridades para ajudar no que precisar e dando suporte ao Bruno, enquanto ele é apenas investigado, não há nenhuma confirmação de que o Bruno está envolvido, então esse é o posicionamento do Flamengo, até a gente fazendo uma relação para a galera entender, né?
mais ou menos na mesma linha de posicionamento da CBF em relação ao Paquetá. Ele está sendo investigado, mas ele pode atuar normalmente pelo West Ham na Premier League, então a CBF segue convocando o Lucas Paquetá para as datas, né, em que a seleção se reúne, porque há um entendimento de que o jogador está sendo investigado, mas ainda não tem uma conclusão do caso. É o mesmo caminho que o Flamengo segue com o Bruno. Está à disposição das autoridades, mas o Bruno segue trabalhando normalmente lá no clube, André. Tá aí, então, notícia quentinha de última hora da Munique, trazendo o posicionamento oficial do Flamengo. O Bruno Henrique segue à disposição do clube. O Flamengo se coloca nesse pronunciamento, Munique, como alguém que está ali disposto a colaborar, disposto a ajudar, e não alguém que está sendo investigado, que teve a sua sede ali, enfim, não é invadida, né? Não é invadida porque... Não, eu tô... Fica ali uma visita surpresa, né? Nessa manhã. E com um mandato e com documentos sendo recolhidos, né? Foi alvo de uma investigação aí da Polícia Federal in loco. Então, o Flamengo se coloca como, olha, estamos aqui dispostos a ajudar. Se tem alguém do nosso grupo, do nosso elenco que está sendo investigado, olha, tudo que nós temos é isso aqui. Esse é o posicionamento do Flamengo, certo? Certo. E, André, eu separei aqui também para a gente relembrar. No ano passado, ali no mês de maio, mais ou menos, quando estava acontecendo aquela operação penalidade máxima, e aí depois o Flamengo até se refere ao fato, né, de que já teve uma operação que foi julgada no âmbito desportivo e que eles não têm informação se trata da mesma coisa, né, naquela ocasião que foi um grande escândalo envolvendo vários jogadores de vários clubes do Brasil, naquela rodada, nos jogos, né, os jogadores foram muito questionados depois das partidas sobre o que estava acontecendo, e na ocasião o Bruno Henrique, foi uma partida Flamengo e Goiás, e o Bruno Henrique entra no jogo no lugar do Pedro, que se machuca. E depois ele e o Everton Ribeiro dão entrevista depois da partida. Ele foi questionado, né, sobre aquela operação penalidade máxima, e na ocasião ele disse o seguinte: não cabe a gente ficar debatendo isso, autoridades são para isso. A gente deixa o que está lá fora não vir para dentro. A gente está super seguro no Flamengo quanto a isso que está acontecendo lá fora. A gente é um time muito experiente, só tem que se preocupar com o Flamengo e cada vez mais trilhar nosso caminho da vitória e esquecer o que está lá fora. Então, foi uma das declarações do Bruno ali naquela ocasião em que os jogadores foram muito questionados, né, sobre o que estava acontecendo naquela operação penalidade máxima. Tem muita gente resgatando essa fala, né, porque foi uma declaração dele que acabou sendo entrevistado daquele dia, então achei importante a gente trazer aqui também para relembrar. É importante sim. E claro que agora, enfim, a sensação que eu tenho é que muita coisa, infelizmente, ainda vai aparecer no futebol. Infelizmente. É uma pena, né, cara? Porque... enfim, não vai dar pra gente aprofundar o assunto agora, mas é lamentável, porque você coloca em xeque, você vai pegando aqui um caso ali, um caso ali, um caso ali, um caso ali. Vamos aguardar a investigação, e tomara que, enfim, que cheguem logo a uma conclusão. Porque senão só dá espaço pra ficar... Tá vendo? Agora qualquer lance, cara, que tenha no futebol. Ah, tá vendo? Ó, tá vendo? Então, né, tem que... Uma notícia sempre ruim. Há muito tempo sabemos que vários esquemas de manipulação de apostas estão sendo investigados. E a Polícia Federal aqui no Brasil também tem várias investigações. Teve, inclusive, algumas diligências. E no Rio de Janeiro, eles foram até a casa do Bruno Henrique, atacante do Flamengo, que é suspeito num jogo específico contra o Santos, finalzinho lá do Campeonato Brasileiro do ano passado. E o repórter Pedro Dobal vai contar pra gente quais são as informações e o que está acontecendo nessa história. Olá, Pedro. Oi, Renata. O atacante Bruno Henrique do Flamengo foi alvo hoje de uma operação que investiga a possível manipulação de cartões em uma partida do Campeonato Brasileiro
envolvendo aí apostas esportivas. Os agentes da Polícia Federal e do Ministério Público estiveram hoje de manhã em endereços ligados a ele, como a casa dele na Barra da Tijuca e o centro de treinamentos do Ninho do Urubu, que também fica na zona oeste da cidade. Ao todo foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, inclusive contra parentes de Bruno Henrique. Além do Rio de Janeiro, os agentes também estiveram em 4 cidades de Minas Gerais. A partida investigada aconteceu em novembro do ano passado, foi contra o Santos. Essa partida foi no Mané Garrincha, em Brasília. O Bruno Henrique, já no fim do jogo, nos acréscimos do segundo tempo, recebeu um cartão amarelo, depois de um lance envolvendo o Soteldo, e em seguida se irritou bastante com o juiz, acabou recebendo um cartão vermelho. Pelo menos 3 apostas feitas em 3 plataformas diferentes por usuários criados pouco antes da partida estão sendo investigadas. Essas 3 apostas somadas dão R$ 6.800, com retorno que chega a R$ 13.700. Essa investigação começou depois do alerta que foi feito pela Unidade de Integridade da Confederação Brasileira de Futebol, da CBF. A gente procurou o Departamento Jurídico do Flamengo, que disse que já defendeu o jogador numa investigação parecida que tramitava no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O Flamengo também alegou que os valores são ínfimos para um atleta do porte do Bruno Henrique e disse também que não houve nada de estranho nos lances citados. Bom, a investigação está correndo. Realmente é um assunto chato, não é? Porque os jogadores, eles precisam se distanciar disso. Realmente eles são agentes do futebol, eles é que compõem o espetáculo, dão vida a todo tipo de manifestação dentro de campo. E o Bruno Henrique tem essa questão suspeita. Agora ele vai ter que resolver isso. O Flamengo certamente vai apoiá-lo, vai oferecer a defesa, mas ele está sendo investigado, isso é fato. Inclusive, celular, computador, tudo isso foi apreendido. Eu fiquei bem surpreso. Fiquei bem surpreso porque a gente acompanha a carreira do Bruno Henrique já tem um bom tempo, desde a época do Santos. A história linda que ele construiu com o Flamengo, renovação de contrato, a permanência. A gente vê a jogada do lance, né, que foi no ano passado no Campeonato Brasileiro. E aí, pelo que a gente tem acompanhado de ontem para hoje, familiares envolvidos nessa questão da aposta. Agora é esperar a polícia investigar e saber qual que vai ser o final dessa história aí. Realmente é algo muito grave porque vários atletas, a gente sabe que o Paquetá, que é jogador importante na Inglaterra, da seleção brasileira, está sendo investigado. Isso mexe com o psicológico, isso deve ser uma coisa bem chata, até porque, principalmente, atinge a imagem e a idoneidade do atleta. Do atleta e, consequentemente, do clube também, né? Porque ele veste a camisa de um gigante do futebol brasileiro, por isso também essa repercussão toda. A expectativa é que isso seja rapidamente esclarecido. Então é isso, pessoal. A história do Bruno Henrique, sendo acordada pela PF, com direito à busca e apreensão, parece cena de filme, mas aconteceu mesmo e deixou todo o mundo de queixo caído. Se for comprovado que houve manipulação, as consequências podem ser pesadas. Mas enquanto isso, seguimos acompanhando de perto e aguardando os próximos capítulos dessa novela. E aí, será que é só fumaça ou tem fogo nesse rolo todo? Deixe seu comentário, curta o vídeo e inscreva-se para não perder nenhuma novidade das tretas e bastidores do futebol. Vale e até a próxima!